Estamos aqui hoje para conhecer as propostas dos candidatos à freguesia de Sangalhos. Tenho comigo Joaquim Mota, candidato pela CDU, Manuel Quintas, candidato pelo Partido Socialista e Ricardo Barros pelo Partido Chega. Vou começar por perguntar a pergunta mais simples, passa a redundância. Quem é, porque decidiu candidatar-se a esta freguesia e porquê cada um dos respectivos partidos? Sr. Manuel, se calhar comece por si. Boa tarde para a senhora moderadora, para aqui para os senhores que representam os partidos à freguesia de Sangalhos. Lamentar, e isto sinto como representante do PS, que o candidato do PSD não possa estar aqui. Isto é uma falta de respeito que eu sinto e lamento isso. Mas uma boa tarde para todos. Sobre o que eu sou e o que quero para Sangalhos, eu queria que Sangalhos fosse aquilo que foi quando eu vim para Sangalhos. Eu não sou nada em Sangalhos. Eu vim trabalhar para Sangalhos com 15 anos. E quando cheguei a Sangalhos, tinha-me dito que Sangalhos era uma aldeia, e cheguei a Sangalhos e vinha com medo que fosse essa dita aldeia, porque isto há 50 e tal anos, as aldeias não sabemos a qualidade de vida que tinham. Vi uma aldeia com qualidade de vida melhor que muitas cidades. Melhor de vida que, por exemplo, a Nadia, que é a sede do concelho. Sangalhos era uma terra muito forte, em todos os aspectos. E eu sei que será difícil recuperar isso, que o Sangalhos volte a se passar. Mas queria mudar algumas coisas, queria que Sangalhos recuperasse algumas da sua identidade que perdeu. E eu penso só com a mudança que isso pode acontecer. Por isso é que eu peço às pessoas que não vão atrás das bandeiras, não vão atrás de cores políticas, mas sim atrás das propostas que os partidos lhes fazem e que escolham a melhor. E essa é a melhor seja do país. Ricardo. Uma experiência nova? A minha é uma experiência nova. Quero aqui cumprimentar os meus concorrentes, entre aspas, e também dar aqui, reforçar a ideia aqui do amigo aqui do PS, do facto do PSD não estar presente. Também encaro isso como uma falta de respeito connosco. Também temos a nossa vida, também fazemos esforço para estar aqui, mas pronto, cada um sabe de si. Eu sou o Ricardo, não sou natural de Sangalhos, sou natural de Monsalos, mas felizmente há 8 anos que vivo em Sangalhos, uma terra que desconhecia, apesar de pertencer ao concelho, e que me acolheu bem e que gosto de lá viver, e que penso neste momento perdeu um bocadinho da essência que tinha e da importância que tinha em todos os aspectos, que é considerado uma vila. Eu costumo dizer que se calhar só falta ali um hipermercado para que se possa considerar a mesma coisa que Nadia ou Oliveira do Bairro em termos de centro e de comércio. Sou novo nestas andanças, tenho vontade de devolver a freguesia ao povo, e o que eu quero dizer com isto é o Presidente tem que estar na rua e não se esconder como se faz hoje em dia nas redes sociais, porque acho que as pessoas votam em nós, é para nós andarmos na rua e para percebermos o porquê ou os problemas que existem no dia-a-dia e nas ruas e na situação das vidas das pessoas. E eu candidato-me pelo Partido Chega, ou com o apoio do Partido Chega, porque me revejo em algumas das suas bandeiras e penso que a Nadia precisa de uma mudança e Sangalhos em termos de cor partidária. E é por isso que avanço com a minha candidatura. Joaquim, a mesma pergunta. Ora, eu também quero desejar boa tarde a todos. Quero desejar, cumprimentar os meus colegas. Somos todos colegas neste ponto e somos todos na mesmo ponto de partida. Eu sou Joaquim Mota, tenho 54 anos, sou comercial, sou nascido e criado na freguesia de Sangalhos, conheço a freguesia de Sangalhos muito bem, tenho mais ou menos 25 anos de associativismo
tenho 16 anos de assento na Assembleia de Freguesia, portanto, e por conhecer muitos dos problemas, porque nós nunca conhecemos todos os problemas da freguesia, porque os problemas da freguesia é daquelas coisas que vêm todos os E dias. haverá sempre. Todos os dias há um problema, mesmo que se resolva hoje um, amanhã temos dois. E, portanto, por tudo isso, e por conhecer bem a freguesia, é por isso que me recandidato, porque, se formos a ver, no Conselho de Anadia, há poucas freguesias onde tem 2 eleitos da CDU à Assembleia de Freguesia. Portanto, as pessoas valorizam alguma coisa, portanto, valorizam o nosso trabalho, e por isso mesmo temos o lugar. Também tinha uma palavrinha a dizer, como os meus colegas disseram, que é acerca do nosso também colega do PSD, o Artur Salvador, não está presente. Isto é de lamentar, porque em 50 anos pós 25 de Abril, naquele tempo em que as pessoas não podiam falar em público, se tivessem mais 2 ou 3 eram ajuntamento e estavam sujeitos logo a ir para a masmorra, neste momento as pessoas têm liberdade de falar, de expor as suas ideias, e nestas coisas, como já aqui foi falado, escondem-se nas redes sociais, não dão a cara. Provavelmente tem receio de alguma coisa. Não ia falar do assunto, mas interrompo por dizer que aqui tratou-se de uma questão de agenda e o candidato da coligação do PSD-CDS queria estar presente, não podia, obviamente, mas daqui faço uma outra ressalva: é impossível nós conseguíssemos chegar à agenda de todos, nos dias de todos. Foi o que foi. É curioso que os candidatos do PSD estão todos com a agenda ocupada. Não é verdade, não é verdade. Mas podem-se fazer representar, pronto. Mas neste ponto eu ficava Mas por aqui. prossigamos. Mas neste ponto da apresentação Sim. eu ficava por aqui. Ok. A seguir, se calhar começo novamente por si Joaquim, para termos todos a oportunidade de começar pela primeira vez de formas diferentes. Consegue-me resumir 3 principais objetivos que a candidatura da CDU tem para Sangalhos? Se nós formos, como eu espero, sejamos executivo, há uma das coisas que nós temos que fazer, que é cumprir os compromissos que a Junta de Freguesia tem. A Junta de Freguesia de Sangalhos tem, eu já fui tesoureiro da Junta de Freguesia de 2006 a 2009, as coisas evoluíram, é óbvio, já não estamos nesse período, mas por ter algum conhecimento e saber as necessidades desde aí também que a Junta enfrentava, muitas coisas foram melhoradas, é verdade. Se eu fosse a nomear aqui situações que foram melhoradas por os executivos que vieram a seguir a 2009, a CDU já em 2009 tinha um programa bastante ambicioso. Já tínhamos um programa que ultrapassava os 10 anos. Hoje toda a gente fala, há muitos candidatos que falam num programa há 10 anos. Nós já nessa época tínhamos um programa há mais que 10 anos. Era a digitalização da Junta de Freguesia. Era N processos que tinham que ser melhorados e que ao longo destes anos foram melhorados por quem esteve lá. Portanto, naquela altura já nos criticavam, porque aquilo era uma coisa que não podia ser feita em 4 anos, mas o que é certo é que todos os executivos que estiveram na Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal, foi trabalhar há 4 anos. E por isso é que nós vemos ciclos em que ao fim de 4 anos há muitas obras. E depois temos mais 4 anos já muitas obras e mais 4 na Junta de Freguesia de Sangalhos. Nós queremos mudar isso. Não queremos só toneladas de alcatrão na véspera das eleições, máquinas, uma azáfama de máquinas a limpar caminhos agrícolas, a fazer tudo e mais alguma coisa na Freguesia de Sangalhos, quando durante 4 anos o Executivo diz que a Câmara Municipal não tem operadores de máquinas, tem as máquinas, há sempre desculpa para tudo. E durante 4 anos vê-se algumas máquinas, mas uma coisa muito insignificante. E na véspera das eleições é máquinas pelos cantos e esquinas, já não há falta de operadores. Nós queremos mudar isso porque nós queremos trabalhar todos os anos, porque nós temos de trabalhar todos os dias, para não chegar ao fim de 4 anos sempre com a mesma história. Posso dizer que em 3 meses em Sangalhos foi espalhado mais alcatrão que em 10 anos. Portanto, quando nós falamos às vezes de corrupção e disto e daquilo, corrupção está aqui. Está a corrupção do alcatrão, a corrupção agora da marcação das estradas, a corrupção das máquinas, o povo começa a ver a varredura na estrada e tal. Tudo isto é corrupção. E portanto nós queremos acabar com isso. Se fosse a CDU não fazia isso. Eu sei que ter máquinas na freguesia não depende da Junta de Freguesia, depende da disponibilidade da Câmara Municipal, porque a Junta de Freguesia tem máquinas, mas não são para esse tipo de trabalhos. Mas uma coisa é certa, eu não descansava enquanto não tivesse sempre uma máquina em Sangalhos dentro dos períodos corretos, porque eu posso pedir tudo o que eu quiser para Sangalhos, mas tenho consciência que há mais freguesias no concelho. Portanto,
E que as coisas sejam divididas, mas que não seja só no ano das eleições que as máquinas vão para Sangalhos. Então, no ano das eleições as máquinas podiam para outra freguesia, não precisava de ir só para Sangalhos. Portanto, é isso que nós queremos mudar, é ouvir as pessoas, saber qual é a necessidade e o que é que as pessoas preferem na época delas, na necessidade, quando as coisas acontecem, para de facto resolver os problemas. E não estar à espera de uma agenda de 4 anos, mas agora também já se fala para 10. Consegue-me dizer mais algum objetivo mais concreto? Nós temos muitos objetivos. Mas apesar de nós sabermos que temos que honrar os compromissos que a Junta tem, também queremos e isto é uma pressão que tem que ser feita na Câmara Municipal, porque é curioso, os habitantes de Sangalhos, mas mesmo no Conselho de Anadia, há pouco tempo depararam-se que ir à padaria comprar pão traziam a oferta de um saquinho oferecido para a Câmara Municipal. Portanto, a Câmara Municipal andou a dividir sacos de pão, depois padarias para fazer propaganda, a gastar o nosso dinheiro. A gastar o nosso dinheiro, também é corrupção isto, a gastar o nosso dinheiro para que os clientes que vão ao pão, olha, a Câmara de Anadia até oferece um saquinho de pão. Isto é a mesma coisa que patrocinar o comércio local, mas dá salvarás para grandes superfícies. Como é que vamos participar? Isto já estou a fugir um bocadinho, porque em Sangalhos não há grandes superfícies. Mas isto é um exemplo, não é? Portanto, e essa situação do pão? Ora bem, como é que eu posso influenciar as pessoas a dizer, tem aqui um saco para reutilizar? Ok, aquilo é um simples saco para reutilizar. E depois chegamos à rua e vemos contentores de lixo atafolhados até botar fora, onde há um contentor havia ter 2, onde há 2 havia ter 3, onde há 3 havia ter 4. E nós queremos que a Câmara, não é a Junta, porque a Junta não pode comprar esses contentores de lixo, mas tem que intervir na Câmara, fazer força para que a própria Câmara disponibilize esses equipamentos. É os caixões de lixo, é os ecopontos, para a freguesia. Há poucos, não são suficientes? Não são suficientes. E depois há pessoas que dizem que as pessoas não têm civismo. É verdade que há muitas pessoas que não têm civismo. Mas pior que isso é eu não proporcionar às pessoas para elas praticarem o civismo. Portanto, é eu não ter pontos para as pessoas botarem o lixo e depois criticar as pessoas que vão lá e põem o saco ao pé do contentor de lixo. Isso é um problema de saúde pública. Qualquer um de nós pôr um saco ao lado do contentor de lixo, isso causa problemas. Mas também se eu deixar o saco em casa também causa problemas. Sim, mas acredito que vão as duas freguesias fiscalizar onde é que as pessoas colocam o saco. Não, a Junta de Freguesia não pode fiscalizar. Senão tem que pôr uma câmara a filmar ao pé de cada contentor. A Junta de Freguesia tem que pressionar a Câmara para que ponha contentores onde eles fazem falta, porque é a Câmara que compra os contentores. Sim. Sr. Manuel. Pronto, eu queria dizer que do nosso projeto há muitas coisas para mudar. Mas antes de eu dizer isso, direi que a lista do Partido Socialista em Sangalhos é formada maioritariamente por jovens. Jovens, a maioria estão na universidade, jovens que sentem que querem continuar a ter as suas vidas em Sangalhos e Sangalhos não cria condições para que eles fiquem lá. A nível da habitação, a nível de tudo. Sangalhos parou no tempo. E temos de ser realistas, parou no tempo, em todos os aspectos. E esses jovens assumiram esta candidatura e vieram-me convidar porque eu tinha mostrado o trabalho em Sangalhos. Trabalho feito com paixão, que foi à frente da maior instituição de Sangalhos Porto Clube. Eu fiz parte de um grupo que abrimos muitas portas para os Sangalhos e demos aquilo mais importante de uma coletividade desportiva, são os títulos nacionais. E por esse trabalho, e pela paixão que eu tinha por esse trabalho, por a paixão que eu meto nas coisas, os jovens lançaram um desafio de os encabeçar. E então o nosso programa é virado 50% para os jovens. Jovens do apoio à juventude, e como? Temos o exemplo do apoio na literacia, dos nossos jovens que andam a estudar, muitos não têm capacidade para pagar pessoas que lhes paguem, para os ensinem ou que os ajudem na aprendizagem, e nós gostaríamos que dar esse apoio a esses tipos de jovens que não têm tantas capacidades financeiras, de termos a Junta aberta com pessoas preparadas, com formação para ajudar esses jovens. Na literacia, continuo nela, para a terceira idade. É preciso termos a capacidade de dar apoio aos
aos nossos jovens de 70, 80 anos, e melhor do que isso, a nossa lista está preparada para isso, porque tem uma pessoa com as capacidades totais para fazer esse trabalho, que é a nossa Ritinha. Esta é uma das segundas ferramentas. A terceira ferramenta, que é o importante, é o apoio às coletividades esportivas. Eu não tenho nada contra os sangalhos, Desporto Clube, pelo contrário. Eu servi os sangalhos muitos anos, dei muito do meu tempo, e não só, e deve ser apoiado, mas não pode só ser os sangalhos apoiado. Há mais coletividades que praticam desporto em sangalhos, e têm que ser olhadas pelos mesmos olhos que é olhado o Sangalhos Desporto Clube. Até porque sangalhos, toda a gente sabe que tem um bom subsídio da Câmara, tem os pais que pagam, que lamentavelmente, do meu ponto de vista, pagam o que os jovens pratiquem desporto em sangalhos, quando a Câmara faz esse pagamento. Esse dinheiro devia ser apostado na dita formação dos nossos atletas, não eram os pais que tinham que pagar a formação dos atletas, e reservaram-nos o dinheiro para outras secções que existem desportivas de sangalhos, como o karaté, o atletismo, que merecem da nossa parte o nosso apoio. O terceiro, e para mim, que é o papel de uma junta, e nós não podemos fugir disto, nós não podemos fazer promessas megalómanas, porque isso não sai, porque sabemos que quem gere é a Câmara. Nós, dentro do papel que temos capacidade para fazer, que é o papel da Junta de Freguesia, olhar pela limpeza. Sangalhos não está limpa, Sangalhos tem problemas de limpeza. Quarto, eu próprio, e Sangalhos precisa, estarei as horas todas ao serviço dos fregueses de Sangalhos. Estou totalmente de trabalho aos fregueses. Eles não vão ter necessidade de ir lá à noite ou tratar outros problemas. Eu estou lá junto com os funcionários para tratar os problemas da junta. É essa a função que eu me proponho. E pronto, e no fundo, trabalhar com aquela paixão que as pessoas sabem que eu meto naquilo que faço, em conjunto com os meus jovens, são jovens, 99% são jovens, que sabem o que interessa-lhes para o futuro. E Sangalhos, não há dúvida, a continuar assim, eles não têm futuro. Vamos perder aquilo que a minha geração perdeu, os nossos filhos irem para outras freguesias, porque não têm condições de habitação em Sangalhos. E Sangalhos tem muitas oportunidades na recuperação da habitação. Sangalhos tem muitas casas devolutas, casas a cair, que nada se faz, nada se tenta recuperar para que demos a oportunidade para que toda a gente possa continuar a ver em Sangalhos. E para terminar nesta resposta, dizer à Câmara Municipal que eu não estou-lhes a fazer promessas, mas, sendo Presidente da Junta, a Câmara Municipal sabe que vai ter um adversário à altura para eles me ouvirem, para olhar para Sangalhos, porque Sangalhos é uma terra muito grande. Sangalhos é das poucas terras, se calhar, a nível nacional, que faz parte de um concelho que o seu código postal não traz a sede do concelho. É Sangalhos, 3780, Sangalhos. O que quer dizer que Sangalhos é importante. Mas importante porquê? Pela sua história do passado. A história do século XX. A história do século XX. Sim. De pessoas que não foram nadas em Sangalhos, mas que deram e fizeram que Sangalhos fosse uma terra com uma dimensão histórica no país. Toda a gente conhecia Sangalhos. Toda a gente sabia o que era Sangalhos. Os vinhos, as bicicletas, no desporto, o ciclismo, o basquete, Sangalhos era isso. Eu sei que podem pensar que eu sou de mau gosto a dizer isto, porque não há dinheiro, porque uma junta é gerida com um X de verbas e nós baseamos isso. Mas temos que lembrar a Câmara Municipal, terá que fazer mais. Porque se a Câmara Municipal tem dinheiro para investir noutras coisas, que invista também em Sangalhos, que é uma terra importantíssima para o concelho e para o país. Sangalhos é conhecido em todo lado. Isto é um dos fatores grandes. E o exemplo que me entristece como homem do desporto é haver uma equipa, e bem, eu não tenho nada contra as equipas, e bem, uma equipa de ciclismo na Vairrada, que o seu nome, que é patrocinada pela Câmara, que o seu nome é o Clube de Ciclismo da Vairrada. E eu pergunto porquê, mas que não sei histórico, é dos Sangalhos. Acho que isso ultrapassa a Junta de Freguesia.
É um clube que ultrapassa. Eu sei que ultrapassa, e eu disse que ultrapassava, mas disse que estava cá para conversar com as pessoas, se elas me abrirem a porta, para chamar-lhes a atenção o que foi Sangalhos, o que é Sangalhos. E se tem que apostar no ciclismo, por exemplo, deve ser apostado no clube certo, que é o Sangalhos Sport Clube. É aqui que eu digo, se investem num nome que é Vairada, que investam no nome de Sangalhos. Ricardo, conseguimos resumir 3 propostas da candidatura à Junta de Freguesia de Sangalhos, 3 principais. A minha candidatura baseia-se em 4 pilares: saúde, segurança, população e desporto. Saúde, quando eu falo em saúde, acho que o Centro de Saúde de Sangalhos não satisfaz as necessidades à população, porque Sangalhos é a freguesia com mais habitantes aqui do nosso concelho. Eu não prometo, mas o que eu é ir à luta para que algumas coisas se possam melhorar. Eu falo isso porque tenho uma filhota pequenina e quantas vezes nos marcam a consulta e chegamos lá e a enfermeira não está porque teve que ir a um domicílio. E essas situações acho que têm que ser um bocadinho melhoradas. Outro ponto que eu acho que é muito essencial é segurança. Perceber o posto de Sangalhos tem pouco. O posto de GNR. O posto de GNR tem poucos polícias. É um dos problemas, porque acho que Sangalhos, a importância que tem para o Conselho, devia estar um bocadinho mais salvaguardada nesse aspecto, porque esperar que venha gente, polícias da Nadia ou da Libreira do Bairro para poder tomar conta de uma ocorrência ou ir ao posto, e só depois aí é que podem tomar a ocorrência. E a população, quando eu falo em população, falo a usar aqui a expressão do meu colega, a juventude de 70 e de 80 anos e de 60 que precisa de atenção. São pessoas que hoje em dia, para saber se calhar alguma novidade, são pessoas que não têm acesso às redes sociais, e acho que o Presidente da Junta, que é eleito, é para servir o povo, e para servir o povo, para servir as suas necessidades, sem que andar na rua. E isso eu noto que falta bastante. O Presidente tem que dizer assim: hoje eu vou dedicar o meu dia à Fogueira, ou a Sangalhos, ou a São João da Azenha, ou outra localidade da freguesia, e andar o dia a perceber o que é que se passa, o que é preciso melhorar, quais são os problemas que existem. Porque isso sim, é o Presidente do povo que tem que andar na rua, e não esperar que as redes sociais façam milagres, ou que as pessoas se desloquem à junta para tentar obter alguma resposta, que a maior parte das vezes é nenhuma, porque quem lá está não tem poder de decisão. E acho que isso é uma coisa que nós temos que mudar, não só em Sangalhos, mas também aqui no nosso concelho, que é perder um bocadinho de vaidade em termos de redes sociais e para ser mais efetivos. E quando eu falo efetivos, é andar na estrada, no terreno, e falar com as pessoas, porque nem toda a gente tem acesso a esse tipo de informação, nem todos os problemas são divulgados nesse tipo de plataformas, e eu acho que isso é o ponto mais forte da minha candidatura. Isso eu posso prometer e vou cumprir, se for eleito Presidente da Junta, o povo vai me ver na rua, e não só de 4 em 4 anos, como aqui o colega estava a dizer, que é carradas de alcatrão aqui, obras aqui, limpezas aqui, e durante 3 anos esquecem-se que existe freguesia, e existem problemas, e existem pessoas, e só se lembram quando está a chegar à altura, toda a gente faz tudo, mas de resto, durante 3 anos, é vagamente. E posso falar, e como o colega falou, algumas estradas de Sangalhos foram alcatroadas, mas se nós formos a resumir, os sítios que foram arranjados maioritariamente foram só mesmo em Sangalhos. Temos outras localidades, por exemplo, onde eu vivo, São João da Azenha, acho que acaba por ser um bocadinho esquecido, e não é estar a puxar a brasa à minha sardinha, acaba por ser um bocadinho esquecido, porque se calhar o Presidente não se deve saber o caminho lá para baixo, esquece que aquela estrada sinuosa, sem iluminação, caixotes de lixo também poucos ou nenhuns, acaba por ser assim, andar na rua, perceber que ali vive muita população idosa, como em muitos lugares da freguesia, e isso acaba por ser um dos meus pilares. Eu, se for eleito, sou eleito para tal,
tenho que trabalhar para tal. Por isso as pessoas têm que me ver, têm que andar na rua, têm que perceber o porquê, quais são os problemas, onde é que podemos ajustar, o que é que podemos melhorar e fazer pressão na Câmara Municipal da Anadia, porque isso é um problema que temos, desde que eu me lembro, tenho 34 anos, fazem promessas, só cumprem quando estão a acabar mandatos, fazem obras e investem dinheiro para coisas que não são para uso de nós, quem vive no concelho, mas para uso ou só para algumas pessoas verem que foi uma obra que foi feita, como uma rotunda que existe em Sá, que não sei quantos milhares de euros foram gastos naquela rotunda, só para dizer que existe ali um blog, se calhar o dinheiro que está ali investido naquela rotunda, se calhar podia estar investido em outras necessidades que a Junta tem, mas isso é o que é. Eu sou novo nestas andanças, não tenho a tarimba aqui dos meus colegas, se calhar não tenho a metade de acesso à informação como aqui como um colega tem, que já está há muitos anos na Junta. Comecei a me interessar um bocadinho por política nestes últimos anos, porque acho que mexe mesmo connosco, com o nosso dia-a-dia, com a nossa vida, e estas eleições são as que mexem mais com o nosso dia-a-dia, porque é o poder que está mais próximo de nós. Aqui em Sangalhos, Sangalhos e a Câmara da Anadia, é o poder que está mais próximo de nós, daquilo que nós nos podemos deslocar e assim, olha, passa-se isto, não é? Eu não vou daqui para Lisboa, o Primeiro-Ministro não me vai receber. E aqui sim, tem o Presidente da Junta, temos quem lá está, os efetivos, temos na Câmara, e acho que estas eleições acabam por ter mesmo uma importância no nosso dia-a-dia mesmo grande. Eu acredito que naturalmente todos estão pelo bem da freguesia e pelas pessoas da freguesia. Se a senhora não se importar, eu lançava aqui só mais 2 pontos. Em coisas que têm mesmo que mudar em Sangalhos. Em Sangalhos nós temos uma rede de saneamento que hoje ainda não cobre todos os habitantes. A rede está debaixo da terra, mas não está ligada. Nós temos ruas em Sangalhos hoje que têm o saneamento enterrado. A conduta principal foi enterrada há 20 anos e o saneamento não funciona. Nós temos uma rua que a CDU fartou-se e levou à Assembleia de Freguesia esse assunto, uma rua que a desculpa era que era preciso uma estação elevatória no fim da rua, andaram 12 anos para fazer uma estação elevatória, às vezes até parece impressionante como é que se consegue fazer uma ponte sobre o Tejo em 4 anos, não é? E andamos 20 para fazer uma estação elevatória em Sangalhos, que é fazer uma bomba com uma fossa e bombear o saneamento para o outro lado. Temos várias ruas em Sangalhos hoje que ainda não funciona o saneamento. Há pessoas que não estão ligadas ao saneamento. Mas seria uma das suas prioridades? Não é a prioridade da Junta, porque a Junta não tem capacidade para isso, mas é a prioridade da Junta pressionar a Câmara. Sim, pressionar, para fazer. naturalmente. Tal e qual como as rupturas de água que são diárias. Porquê? Porque nós ainda há bocadinho trouxemos o assunto, eu trouxe o assunto, o Alcatrão. Nós hoje, que em véspera de eleições estamos a passar a tinta nas coisas, isto é quase como estar a maquiar uma pessoa, estamos a arranjar ruas em que tem conduta de águas com mais de 45 anos enterradas e, portanto, por isso é que as rupturas são tão frequentes. O que é que vai acontecer? Hoje andamos a passar Alcatrão, como por exemplo em Simon, Casainho e outros, não é que não mereçam o Alcatrão novo, merecem, sim senhora, todos merecem, mas e primeiro devíamos arranjar o que está por baixo. Que há condutas de amianto que têm mais de 40 anos lá enterradas e por isso é que depois a rede, como começa a ser frágil, com as diferenças de pressão e dos solos, as rupturas são frequentes. Agora aqui está muito bonito, quem for a Sangalhos e ver as estradas alcatroadas vê aquilo muito bonito, parece-me, só falta um tapete vermelho, não é que as pessoas também não mereçam, mas o problema é que daqui por 1, 2, 3, 4 meses começa a abrir os buracos. Mas se calhar isto é um problema para a Câmara Municipal e não para a Junta. A Junta é a entidade que está mais perto do cidadão e tem que ouvir o cidadão. E ouço o cidadão. O que eu ouço os cidadãos é que não tenho saneamento a funcionar na minha casa, as minhas valetas estão que é uma miséria, na minha rua está sempre a rebentar a conduta da água e estão sempre a esburacar e não trocam, não se faz uma intervenção de fundo. Isto é o que a entidade que está mais perto do cidadão é a Junta de Freguesia e a Junta de Freguesia é o porta-voz do cidadão na Câmara Municipal. Porque senão temos que levar todos os cidadãos para a Câmara Municipal e depois dizem que é uma manifestação, para levar o seu assunto. Não, a Junta de Freguesia é a interlocutora. Portanto, é que leva a mensagem. E esta situação das pessoas se queixarem, queixam. Quem quiser ir a Sangalhos, os meus colegas não trouxeram o tema, mas se os meus colegas quiserem ir a várias ruas, há ruas que o saneamento está enterrado, a conduta principal existe e o saneamento não está ligado. Ou porque falta a estação elevatória não sei onde, é assim. Mas há 20 anos.
Isto não pode continuar. Porque é que andamos a falar da Nadia limpa, a Nadia não sei o quê, dei há bocado o exemplo dos sacos do pão, e depois temos os contentores, volto outra vez a ser repetitivo, é os contentores atafolhados. Os contentores é transversal a várias freguesias do Conselho. Sim, mas eu respeito muitas freguesias do Conselho. Por acaso, o meu colega estava a falar, que deu o número, que a freguesia de Sangalhos é a freguesia mais populosa do Conselho de Aradia. Por acaso, não é. A freguesia mais populosa do Conselho de Aradia é a freguesia de Arcos Monte Flores. A freguesia de Sangalhos é a segunda mais populosa. Então, Estamos a falar de Conselho. só terra em si. Sangalhos é a terra com mais população. A freguesia de Sangalhos é a freguesia que tem sensivelmente 4.000 e poucos eleitores. E na tua Anadia, Arcos é uma... Eleitores, desculpa, habitantes, não é eleitores. Eleitores é outra Você coisa. está a fazer a união de freguesias, mas eu faço só por Sangalhos. É freguesia. Mas mesmo assim, só a freguesia de Arcos já tinha mais habitantes. Se der hipótese de não entrar neste debate, porque este debate não chegamos lá nenhum, nós não temos 4.000. E eu Temos 4.000 habitantes em 2024. lamento que não estivesse atento aos dados que foram dados na quinta-feira. E lamento mais um homem de esquerda que pensa assim: Sangalhos tem 6.000 pessoas a viver em Sangalhos. Isso agora recentemente. Não, Sangalhos tem 6.000 pessoas a viver em Sangalhos. Isso é o que interessa. 4.000 portugueses e 2.000 estrangeiros são assim separados. Para mim não são. Para mim são pessoas. E como são pessoas, Sangalhos, freguesia, tem 6.000 habitantes. Isto é só mais. Prosseguimos. Ricardo, se for eleito no dia 12 de outubro, conseguimos identificar o principal problema e como resolvê-lo? Ou o que faria em primeira instância? Primeiro, grande problema. O que eu faria em primeira instância? Ir para a rua. Perceber o que é que se passa na freguesia toda. Porque acho que é assim que se vai saber os verdadeiros problemas. E depois tentar perceber o que é que se passa dentro da junta, em termos de como funciona, a parte administrativa. Mas para mim, o primeiro foco, pessoas. Ir à rua. Ir para a rua, salve seja. Faça a expressão. Joaquim. A primeira coisa que eu fazia quando chegasse à freguesia de Sangalhos, depois de tomar posse, que é aquilo que eu espero, primeiro temos que criar um conselho jovem para cativar os jovens à área do associativismo e mesmo da política, independentemente da cor política, independentemente disso. Os jovens são, temos alguns jovens participativos, mas grande parte dos jovens não são participativos. Essa era uma das coisas que tinha que começar a trabalhar. Eu não ia por conhecer, porque eu conheço a freguesia, portanto não vou falar do assunto. Outro assunto, tendo em conta que se estamos nas vésperas de aprovar um orçamento para 2026, um ponto também que eu iria introduzir nesse orçamento era criar um orçamento participativo. Portanto, haver uma parte do orçamento, porque a Junta de Freguesia, para quem não sabe, a Junta de Freguesia tem um orçamento de 286 mil euros. Em 2025 teve, não quer dizer que seja, porque são umas transferências fora de 286 e aproximadamente. Portanto, isso é dinheiro só para fazer face às despesas da Junta, a nível da gestão dos serviços, dos funcionários, só isso quase que come, né? E tudo o que se tem que aplicar na limpeza e nas funções da Junta. Teríamos que criar uma parte desse orçamento, serem os sangalhenses a participar e dizer: nós gostávamos que, dentro daquele bolo, que fosse isto. Porque normalmente a Junta faz o seu orçamento tendo em conta o dinheiro que sabe que vai gerir, a receita e a despesa, e depois, também por capricho do Executivo, uma obra ou outra que a eles lhe interessa. É óbvio que eu tenho ideias, nós temos ideias e sabemos que há necessidades imensas de Sangalhos a nível de obras, mas são obras que muitas delas têm que ser executadas pela Câmara Municipal se nós fizermos pressão. Mas há coisas de menos custo e que podem entrar aí o orçamento da Junta, que podem ser os cidadãos a decidir se as querem ou não. Não vale a pena andarmos a dizer que vamos fazer isto ou aquilo, quando depois também não há verba, porque a Junta não tem muita... No fundo não sobra nada, não sobra nada. Há opções políticas, onde é que vamos gastar o quê? O que é prioritário? E o que é que o povo quer? E nós temos que ouvir o povo para saber onde é que o povo quer que nós gastemos o dinheiro. É isso
que eu vou fazer no próximo orçamento. Sr. Manuel, começaria por onde? Pronto, as questões que se põem, e tirando uma leitura do que tem sido dito aqui nesta mesa, se fala que se tem que ir para a rua, não duvido, terá que se ir para a rua, mas para ir para a rua tem que se ter tempo para isso. Certo. E o azar de Sangalhos é que, neste momento, tem pessoas que têm a sua vida profissional e depois têm tempo para os seus fregueses. Por aqui que me apercebo, ir para a rua, são jovens, têm a sua vida profissional, porque o salário ou o subsídio que recebem na junta não dá para sobreviver, tem que trabalhar. Isto não é uma crítica ao nosso atual Em presidente. todas as juntas de freguesia. Ele não vive, tem que ter o seu salário, tem que ter o seu emprego, ok. Mas há pessoas que têm essa capacidade. Eu, neste momento, estou na reforma e tenho o meu tempo todo para estar na rua e ir à rua falar com as pessoas. Agora, nós também temos ideias, não só falar com as pessoas, porque Certo. dizer às pessoas, e uma das coisas que me custa é que Sangalhos é uma terra dormitória. Sangalhos era uma terra viva, com indústria, com comércio, tinha tudo. Tudo se perdeu. E dito por o responsável número 1 em Sangalhos na quinta-feira, uma pena resolve o problema. Não é uma pena que resolve o problema, porque o que põe na mesa, a comida na mesa às pessoas é o trabalho. É criar trabalho em Sangalhos. Procurar na zona industrial, procurarem que as empresas fiquem em Sangalhos e criem emprego para as pessoas. Fixar As pessoas em Sangalhos, mas para isso teríamos que também apostar na habitação. E depois a valência para os nossos jovens, porque falar em jovens, e eu tenho aprendido com eles, porque, como lhe disse, a maioria das pessoas que comigo são jovens, e tenho aprendido com eles, os jovens também querem viver. A preocupação deles é viver. E Sangalhos não tem condições de lhes dar essa vivência. Tem uma casa para eles dormir, para comer, tudo bem, não tem. E Sangalhos tem que procurar alternativas de ter condições. Por exemplo, uma das propostas que sai do PS é criarmos um parque. Não é obrigatório ser um parque grande, pequeno, uma zona verde, com uma simples piscina, que não vai para valores incomputáveis, para que as pessoas fiquem em Sangalhos ao fim de semana. Criar atrativos Para as pessoas ficarem em Sangalhos. Que isto não existe. Agora dirão, isso é um problema da Câmara. Ok, nós percebemos isso. Mas se tivermos uma pessoa a tempo inteiro que se possa deslocar à Câmara e que chame-lhes a atenção e que lhes apresente as contas, meus amigos, tudo bem, isso tem os seus custos. E nós dizermos, ok, isso tem os seus custos. Mas os custos são todos feitos na Anadia. A Anadia é que é a preocupação, a Anadia é que é a metrópole do Conselho. E nós vimos, por exemplo, e muito bem, continuo, nada estou crítica ao que se faz, mas que não se esqueçam das outras localidades. A Anadia, no mesmo ano, fez aqui um parque verde, e bem, e investiu noutro parque verde, que é o pulmão da cidade, que é no Monte Crasto. Gastou milhões num projeto do Parque Verde e mais umas centenas de milhares de euros na outra. E com 100, 200 mil euros resolvia-se esse problema em Sangalhos, num simples parque. Sangalhos não tem jardins, e jardins mal aproveitados. E isto é uma crítica à junta no total, às pessoas que fazem parte da junta. Porque se eu for para a junta como presidente da junta, é para dar tudo em prol de Sangalhos, é ouvir as pessoas, é dialogar, que é uma das coisas que eu gosto de dialogar com as pessoas, procurar resolver os problemas das pessoas. Que isso é a matéria número 1. E procurar que as pessoas estejam comigo, estejamos a trabalhar para o mesmo fim. Olhemos para Sangalhos. Sangalhos é a terra onde vivemos ou residem a maioria das pessoas que fazem parte das nossas listas. Trabalhar, dar qualidade de vida a Sangalhos, que neste momento Sangalhos não tem. Não tem. E não direi profissionalizar as pessoas na junta, mas a junta precisa de uma pessoa a tempo inteiro que dialogue com as pessoas, que as pessoas batam à porta e que vá com as pessoas ver os problemas. Agora, isto é matéria-prima para que eu vou avançar, que eu vou trabalhar. Podem-me dizer, isso é um problema da Câmara. Ok, e eu repito, é da Câmara sim, mas a Câmara precisa de pessoas
um pouco polémicas. Por natureza são um pouco polémicas. Eu assumo que são um pouco polémicos. Em luta pelos meus ideais pelas condições do povo. E as pessoas sangueiras sabem que eu sou essa pessoa. Que luto pelos ideais e não tenho problemas de vir para a porta, como o Egas Muniz foi ao rei de Espanha em prol de Portugal. Eu vou em prol dos sangueiros, porque estou as horas todas possíveis ao serviço da freguesia de Sangueiros. Para terminar do nosso projeto, queria deixar uma lembrança às pessoas. Sangueiros é uma terra democrática, ou penso que o é. Deixem os nossos placares estarem no sítio. É que andamos horas da noite a pôr placares nos sítios e eles já foram destruídos ou desapareceram. Sim. Isto é lamentável. Independentemente da força política, a democracia É e a liberdade lamentável, é seja quem faz esse trabalho, que não tenha medo do PS, porque o PS somos gente de bem. E somos gente que, se nos derem a oportunidade, nós vamos tentar melhorar a vida à população de Sangueiros. É esse o meu desafio. Joaquim, independentemente de ser ou não eleito, como é que gostaria de ver Sangalhos daqui a 4 anos? Eu queria que Sangalhos, e quero que Sangalhos seja um exemplo para todas as outras freguesias do concelho. E até, se possível, para os concelhos vizinhos. Portanto, Sangalhos comemorou agora, isto até fez parte do meu discurso que eu fiz agora na comemoração dos 50 anos de Sangalhos da Vila. Sangalhos já há 40 anos, desculpa. Há 40 anos atrás era a freguesia que mais impostos pagava no Concelho de Ananinha. Tinha um parque, não um parque industrial como hoje se chama, mas sim, a indústria era espalhada na freguesia, era muito forte. E ao longo dos anos foi perdendo isso, tendo em conta muitas razões, portanto, os mercados, a política, tudo mudou. E aí está o grande problema das pessoas que governavam Sangalhos na época e que estavam na Câmara Municipal de Anadia a representar Sangalhos, porque foram eleitas para Anadia, alguns vereadores, por Sangalhos, nunca lutaram por Sangalhos. Porquê? Porque Sangalhos, se nós formos a concelhos vizinhos, todas as freguesias temos zona industrial. Nós vamos ao Concelho de Anadia, também. Falou bem, Sangalhos tem uma pequenina zona industrial que começou há 20 anos. E também aquilo não cresce. Sangalhos podia ter muito mais que aquilo. Sangalhos merecia. Porque na época em que várias empresas queriam expandir em Sangalhos, tiveram que ir para o Levar, para o Ian, para a Vila Verde e para outros sítios, porque não havia parque industrial. Porque a Câmara Municipal, com o problema dos PDMs, que andaram tanto ano, o grande problema aqui, e eu apelo também, é que tem que haver uma mudança. E a mudança parte não dos mesmos. Porque Sangalhos Sangalhos e Anadia é governado há 50 anos por uma força política, por uma cor política, independentemente se mudou ou não mudou, aquilo é tudo a mesma coisa, e portanto, a Anadia não desenvolveu nesse aspecto. A Anadia desenvolveu muita coisa, mas a nível industrial, podem-se gabar que há uma empresa que é o maior fabricante de bicicletas a nível nacional, parabéns, também estou orgulhoso por isso, mas só isso não dá emprego às pessoas, nem paga impostos. Nós precisamos de muito mais empresas, que é o que os outros concelhos apostam, muitas empresas para empregar pessoas, para as pessoas se instalarem naquela freguesia ou naquele concelho, e daí vem o desenvolvimento todo. Portanto, não basta fazer pavilhões que estão às moscas, não basta fazer grandes equipamentos, se depois não há empresas para empregar pessoas, que criam riqueza local, que gerem economia, que paguem impostos, porque um pavilhão municipal não paga impostos. Ok, pode ser usado por algumas pessoas, mas isso não cria riqueza, cria convívio entre as pessoas, o desporto, está tudo certo. Nós precisamos também de empresas, mais indústria. E aquilo que eu quero para Sangalhos é que Sangalhos seja um exemplo. Portanto, se há 50 anos atrás era a empresa, a freguesia que mais impostos pagava no Concelho de Anadia, eu quero que ela continue a ser, futuramente, a empresa que mais impostos paga. Mas para pagar impostos não é aumentar os impostos, é aumentar a forma de receita para esses impostos. Portanto, e o meu gosto, o meu sonho é, de facto, sonho a nível político, que tenho outros sonhos, mas a nível político é que, de facto, Sangalhos seja um exemplo para o Concelho de Anadia e até para as freguesias vizinhas. E temos que ir às freguesias, aos concelhos vizinhos, também ver o que é que eles fizeram de bem e copiar, não temos problemas nenhum em dizer, porque nós aprendemos. Porque se nós formos ao nosso concelho, eu não queria falar por fora, porque estamos a fugir, nós fomos, por exemplo, ao Oliveira do Bairro. Sangalhos hoje podia ter mais habitantes que tem a freguesia do Oliveira. Sem, nestes anos todos, o PDM nos fixasse Sangalhos. Nestes anos todos não se criou.
O Quinta estava-me a dizer que Sangalhos é um dormitório. E é verdade, mas Sangalhos podia ser um dormitório e uma residência para as pessoas. Não irem lá só dormir, mas viverem. Porquê? Porque se tiverem indústria, vão se fixar, vão trabalhar, vão viver ali. E, portanto, durante estes anos todos, o PDM, que andou aos trambolhões para cima e para baixo, não deixou que Sangalhos se desenvolvesse, que fizesse habitação vertical. Porque o centro de Sangalhos podia ter muito mais habitação a nível de habitação vertical, onde ia pôr mais famílias. Não tem. Portanto, hoje podemos falar de muita coisa, mas foi de facto também quem geriu os destinos do Conselho da Freguesia que fez com que isto chegasse a este ponto. Queremos mudar isso. Mas não pode ser com os mesmos. Porque os mesmos trazem mais do mesmo. Ricardo, independentemente do partido Chega a ser ou não eleito na freguesia de Sangalhos, como é que gostaria de ver, neste caso, a vossa terra daqui a 4 anos? Gostava de ver Sangalhos daqui a 4 anos, se calhar que não foi até agora em 8, desde que eu vivo lá. E é aproveitar aqui as palavras do meu colega, tenho uma zona industrial ali no Parreino que se calhar podia estar muito melhor aproveitada, que eu já lá trabalhei, podia estar muito melhor aproveitada, trazer mais indústria, mais pessoas, porque Sangalhos acaba por ser, e eu fiz isso durante muitos anos, era um dormitório para mim. Eu trabalhava, chegava, vivia, dormia em Sangalhos e o resto fazia a vida fora dali, porque o meu trabalho não era ali, mas sim, aproveitar, porque Sangalhos, se nós formos a ver, desde que eu me lembro, é uma vila, e é uma vila com condições, mas que podia ter melhores condições, ser mais aproveitada, porque é conhecido, não é só do turismo, não é só das cabos, podia ter outro tipo de situações que pudessem atrair pessoas a viver, porque está perto da Oliveira de Bairro, está perto da Nadia, está perto de Aveiro, e ali sim, e pessoas, quem trabalha em Aveiro, em vez de viverem ali, que tem muita oferta de habitação, podiam viver em Sangalhos, porque são 10 minutos de carro. E acho que aí quem está à frente da Junta e da Câmara não trabalharam nesse aspecto, porque as pessoas, não sei se têm medo, se acham que ter visto o número de habitantes chega, ter só estes números de empresas chega. Acho que se o Conselho quiser ser mais e melhor, tem que abrir as mentalidades. E a mentalidade é permitir indústria com regras, claro, não é aceitar tudo e todos, com regras, mas e oferecer habitação digna às pessoas. Não é como se vê aqui em alguns casos, que habitações onde vivem certas pessoas, aquilo é tudo menos o que podemos falar de casa. E sim, mas sim, daqui a 4 anos gostava de ver Sangalhos como nunca vi em 8. Não é um bom sonho, mas é um objetivo que gostava de ver concretizado. E sim, vou começar a ser mais ativo. Nestes 8 anos eu vivi, mas também sou jovem, mas era mais jovem. A minha geração, infelizmente, não ligava muito à política, porque também os exemplos que nós tínhamos de quem está à frente do país não eram os melhores. Eu falo por mim, acabamos por desligar um bocadinho da política, que era corrupção e má gestão. Pronto, mas isso acho que hoje em dia, e é de louvar, porque vejo aqui a lista aqui do PS tem malta nova, e acho que sim, nós jovens somos o futuro deste país, mas devemos aprender com pessoas com mais anos e mais tarifa, aqui com os nossos dois colegas. Eu ao pé deles sou pequenino, mas tenho vontade de aprender e de fazer o bem pelos nossos fregueses, que é mesmo isso. Sr. Manuel, seja ou não o Partido Socialista eleito, como é que gostava, como freguês, de ver Sangalhos daqui a 4 anos? Gostaria de ver Sangalhos como via há 55 anos. Claramente. Era isso que eu gostava de ver, de voltar a Sangalhos a ser o que foi há 55 anos atrás. Uma das palavras que eu repito, porque eu sei o que era Sangalhos há 50 anos. E agora, Sangalhos nada tem a ver com o que foi. E não tem nada que foi, porque a culpa tem sido das escolhas. Nós temos que assumir. Ninguém teve a oportunidade em Sangalhos para mostrar trabalho, mostrar se tinha capacidade de gerir os destinos de Sangalhos. As pessoas votam sempre na bandeira. E isso é que eu peço, que deem a oportunidade de outras pessoas mostrar que tenham capacidade
para gerir os tiros sanguários, que tragam novas ideias para Sangalhos recuperar o que foi. Sangalhos tem tudo para recuperar. Agora, não podemos continuar pelos mesmos caminhos, preocupados com simples festinhas, como hoje e amanhã vai existir, e outras coisinhas. Sangalhos tem mais que se preocupar. E Sangalhos, para se preocupar, tem que se preocupar com a qualidade de vida da sua população. Trazer fregueses para Sangalhos, é verdade, mas para isso temos que dar condições aos que cá temos. Recuperar, a Câmara tem que recuperar rapidamente as habitações que estão em mau estado, a cair em Sangalhos, para criar condições para que as pessoas vivam em Sangalhos. Não direi dormitório, porque essa palavra não gosto. Sangalhos tem uma história grandiosa para ser dormitório de qualquer cidade. Agora, também sei que Sangalhos, geograficamente, está mal situado. E está mal situado porquê? Porque, nos momentos atuais, vivemos dos grandes hipermercados e de outras situações. E nós estamos encostados ao Oliveira do Bairro. E as grandes empresas apostam nessas infraestruturas em Oliveira do Bairro, não apostam em Sangalhos. Por isso, Sangalhos tem que abrir outras portas. Temos que ir à procura de outras alternativas. As nossas pessoas vão ganhar na dia aos hipermercados, vão ao Oliveira do Bairro gastar o seu dinheiro, mas temos que procurar alternativas para as pessoas. Alternativas de bem-estar. Se querem que seja um dormitório, que o seja. Mas que deem oportunidade para as pessoas fazer daquele dormitório um dia-a-dia com qualidade. Passem o dia em locais apropriados para que as pessoas se sintam felizes e saudáveis. E eu, um homem de desporto, defendo que Sangalhos tem uma história passada no desporto, tem um presente que não é negativo, mas temos que criar mais condições, prática desportiva, de outras valências desportivas, não só o basquete, não só o ciclismo, não só o futebol, outras valências, para que todas as nossas pessoas, os nossos fregueses em Sangalhos tenham hipóteses de sobreviver, ter uma qualidade de vida, ter saúde. Isto é uma das importâncias que eu dou a Sangalhos. O segundo é aquilo que está à vista de toda a gente. Dar oportunidades a nova gente, provar que conseguem mudar os destinos de Sangalhos. Está na mão dos votantes. Está na mão de quem pode mudar Sangalhos. Vou interrompê-lo só para dizer que essa é a minha última pergunta. Qual é a mensagem que querem deixar para quem vota, para quem vai votar no dia 12? Quem vota vai ter um Manuel Quintas a tempo inteiro junto com eles, a trabalhar junto com eles, em defender Sangalhos com unhas e dentes, dar tudo por aquela camisola, como eu provei como diretor no desporto nos Sangalhos, que as pessoas sabem o meu passado desportivo nos Sangalhos. O Sangalhos foi grandioso, foi grande. Chegamos a ser campeões nacionais e isso, para ser campeão nacional, tem que se fazer com trabalho. Sim. É preciso muito trabalho. E para ser um bom presidente da junta tem que se trabalhar muito. Prometer é cumprir. Prometer é estar junto com as pessoas. A política, no meu ponto de vista, a nível de juntas, muitas vezes está errada, porque na Câmara temos vereadores a tempo inteiro. Temos o Presidente da Câmara a tempo inteiro. Nas juntas de freguesia, não. São amadores. Amadores, entre aspas. Sim. São pessoas que não vivem do seu salário. Exatamente. No seu trabalho. E eu, isso, ofereço aos sanguinhenses. O meu tempo de dia é para eles e por eles. Ricardo, uma última mensagem. Apelar ao voto na minha candidatura, que é uma candidatura de mudança, que creio que é necessária, e prometer que se for eleito Presidente da Junta, as pessoas irão me ver na rua e preocupado e tentar resolver os problemas do dia-a-dia, que são sempre muitos, que como o colega disse, eu acho que penso que seja necessário uma mudança, e uma mudança não é de cara, mas sim de cor partidária, e isso não se resume só à Junta, resume-se a estas eleições que vamos ter, a Junta e à Câmara, porque se conseguimos mudar a Junta e na Câmara, as coisas vão correr melhor para todos, porque estamos todos na mesma sintonia, na mesma onda, e acho que isso é mais que necessário no nosso concelho, que já há 50 anos, tem mais do que eu de idade, estamos sempre na mesma onda, e às vezes
e acho que chegou a hora de mudarmos a ficha, a frequência, a cor, a pessoa de quem está à frente dos nossos destinos do dia-a-dia, como é que é muito importante. Joaquim, uma última mensagem. A última mensagem é que, tendo em conta a CDU ter 20% da confiança dos sangalhenses votantes, nós queremos reforçar até à vitória, mas também deixar aqui uma mensagem que é o seguinte: a freguesia de Sangalhos precisa de facto de pessoas que tenham disponibilidade para servir a freguesia. Eu quero lembrar que a Junta de Freguesia, o Executivo, é formado por 3 pessoas. Portanto, não cabe ao Presidente da Junta, é óbvio que o Presidente da Junta é o líder, mas não cabe ao Presidente da Junta fazer tudo. Cabe ao Presidente da Junta estar bem acompanhado e delegar às pessoas algumas responsabilidades, porque senão o homem fica doido. Depois tem outra coisa. A Junta de Freguesia de Sangalhos hoje já tem pessoas a meio tempo, que são pagas pela Junta de Freguesia de Sangalhos a meio tempo, do Executivo. Não é o Presidente de Seguro. Não é o Presidente, não interessa. Quem tem que resolver os problemas é quem tem capacidade para isso. Qualquer membro do Executivo pode resolver os problemas, Ok. tendo em conta que tem Mas conhecimento não do resolvem, Presidente. então. Muito Pronto, obrigado. aí Muito está obrigado, mal. não resolves os problemas. Pronto, então é isso que nós temos de mudar. Nós temos de ter pessoas... Estás lá há tantos anos, já podias ter Não, mudado isso. eu estou Estás na lá. Assembleia de Freguesia, não estou no Executivo da Freguesia. Mas tens- Quintas, sabes qual é a função da Assembleia? Sei. Fiscalizar. O Executivo, executar. Não só fiscalizar, desculpa. A Assembleia não manda. Não só A fiscalizar. Assembleia Não só fiscalizar. fiscaliza o que o Executivo Não só, faz. desculpa. E aprova ou não aprova. Desculpa, não só fiscalizar. Também fiscalizas, mas também tens de chamar a atenção das coisas que não são feitas. Ou aprova ou não aprova. Mas isso qualquer cidadão... Isso é o que se faz nas... Olha, Mas o cidadão não é ouvido. ok, E se é ouvido, entra por aqui e sai para A lá. última E mensagem. ele terá que ser ouvido. então pronto. Eu ainda agora estive numa Assembleia, desculpa, em que ele teve hipótese de falar o que os outros não tiveram, e ele falou. Mas não vamos continuar assim esta conversa, porque não é esse o objetivo. Não, mas, é mas não é só para dizer que isto não é só fiscalizar, temos que atuar. Sim. Estamos no lugar em que estiver, não podemos ser suficientes a um líder. Ouvir a nossa equipa, ouvir as outras equipas, isso é uma das coisas que quem trabalha comigo sabe que isso funciona. Ouço muito os outros lados. Eu não vou ter adversários políticos na junta. Não vou ter. Vou ter amigos a trabalhar para o mesmo, que é para Sangalhos. Acho que o objetivo dos 3 é trabalhar Quintas, para Sangalhos. se tivesses, nos últimos, eu já não digo para nos 16 anos, mas se nos últimos 4 anos tivesses assistido às Assembleias de Freguesia de Sangalhos, vias quem era a pessoa mais interventiva, mais exigente que estava na Assembleia de Freguesia. Portanto, tu estavas-me a acusar de eu não fazer ou não sei o quê, mas se tu tivesses nos últimos 4 anos ido às Assembleias, tendo em conta que os elementos das outras forças políticas nem sequer isso honraram, que é ir às Assembleias e discutir os assuntos. Muitos deles não apareceram, ou ia um ou não ia o outro, e portanto... Joaquim, vamos falar sobre o futuro E o futuro é esse. Portanto, mas o Quinta estava-me a acusar de uma situação... não acusei nada. A chamar a atenção, fazer uma Não parte. acusei fazer uma nada, parte. disse qual é o papel. Pronto, o papel- falaste de fiscalizar, eu disse que não é só fiscalizar. Não, a Assembleia de Eu não Freguesia... falei para pessoas. A Assembleia de Freguesia... Falei para as pessoas que estão lá. Mas a Assembleia de Freguesia fiscaliza. Ok, não só. E o Executivo executa. E o Executivo são 3 pessoas. Independentemente da... Sei. Essa não é a sua última mensagem, de certeza, para os eleitores. A minha mensagem é votar na CDU. A CDU tem provas dadas em Sangalhos, como tem em muitos concelhos e muitas freguesias pelo país fora. Nós, as pessoas muitas vezes têm complexos, CDU, PCP, PF. Nós já não comemos criancinhas nem matamos os velhinhos. Isso era há 50 anos atrás. Portanto, hoje, nós também não queremos, porque depois as pessoas vêm, quando às vezes somos confrontados por algumas pessoas com muito pouca formação política, que dizem que nós queremos implementar o regime da Coreia do Norte. Nós em Sangalhos, e eu, como candidato à CDU para Sangalhos, quero o melhor para a minha freguesia, quero o melhor para os habitantes de Sangalhos. Portanto, a CDU Sangalhos não vai implementar na freguesia de Sangalhos nenhum regime. Nós estamos lá para trabalhar. E para quem me conhece sabe que sempre dei ouvidos às pessoas, sempre fui ao encontro das necessidades das pessoas e sempre levei para a Assembleia de Freguesia ou para a Junta de Freguesia os pedidos que as pessoas me fizeram. E é isso o apelo que eu quero é reforcem a nossa posição para nos dar a vitória. E assim as pessoas vão ver que, de facto, vai haver uma grande diferença. Ok. Obrigada a todos por terem estado aqui. Acho que foi uma boa conversa. Obrigada a si por ter assistido. Não se esqueça, o dia 12 de outubro, pela liberdade e pela democracia, vote.
Estamos com o Artur Salvador, candidato pela coligação Anadia 1º PSD-CDS, que está connosco num horário diferente dos restantes candidatos porque coincidiu a nossa marcação com as cerimónias de elevação da freguesia de Sangalhos, de Sangalhos a Vila, e por isso não conseguimos conjugar agendas. A primeira pergunta, Artur, porquê é que se decide recandidatar à freguesia de Sangalhos e porquê por esta coligação? Muito bem, antes de responder à pergunta, no fundo agradecer o convite que me foi feito, é com todo o gosto que estou aqui. Sou recandidato porque numa junta de freguesia há trabalho que se começa e nunca acaba. E, portanto, quando chegamos ao final de um percurso, o mais fácil é, no fundo, cumprirmos a missão. Eu tinha um mandato programado para 4 anos e chego ao final, já cumpri o que tinha a fazer e foi um mandato exemplar e, portanto, ia-me embora. Mas as coisas não são assim. Portanto, há trabalho que tem um impacto brutal na vida das pessoas, na vida da comunidade, na vida da freguesia, e um Presidente de Junta não pode virar as costas porque, acima de tudo, não está um projeto pessoal, está um projeto de comunidade, um projeto de freguesia, e, portanto, eu senti-me obrigado a ser candidato. E também por uma questão muito simples, é que eu nunca fui, quando fui candidato, não era uma pessoa conhecida, do meio, nunca fui a votos por aquilo que fiz, e, portanto, senti-me obrigado a ficar, porque gosto de dar a cara pelos projetos, para ser avaliado pelos sangalhenses. Portanto, há aqui uma questão, e é quase das mais importantes, eu quero ir a votos para perceber se todo o sacrifício que fizemos, eu e a minha equipa, e tudo o que relacionámos em Sangalhos, faz sentido ou não, e isso quem vai, no fundo, avaliar é agora no dia 12 com o voto dos sangalhenses, e por isso é que sou recandidato. Okay. Artur, consegue-me dizer 3 principais objetivos da candidatura para este mandato? Portanto, os objetivos da candidatura, portanto, o primeiro, o mais importante é continuar a estar próximo das pessoas e a solucionar os problemas do dia-a-dia. Portanto, uma junta de freguesia é um organismo de proximidade, tem limitações financeiras, estruturais e de recursos, mas ainda assim consegue dar uma resposta positiva. E, portanto, o meu principal desafio é estar ao lado das pessoas, com uma equipa, a dar essa resposta. O segundo é concluir projetos que não foi possível concluir. E estamos a falar de situações que têm um impacto brutal na vida das pessoas, dos jovens, e, portanto, tem que ter continuidade, temos que fechar esse projeto. E depois o terceiro objetivo é porque acho que conseguimos, neste mandato, um contexto de diálogo interinstitucional, que é muito importante para uma junta de freguesia, e, portanto, eu quero que seja mais evidente, mais objetivo, e, portanto, por isso é que estamos aqui. Portanto, diálogo, resolver problemas às pessoas e concluir projetos que não foi possível concluir em 4 anos. Dissociando-se agora do facto de ser atualmente o Presidente da Junta de Freguesia, sendo eleito no dia 12 de outubro, conseguimos aqui identificar um problema que seja mais urgente e que se prontificaria a resolver em primeira instância? Sim, uma junta de freguesia, nesta altura do ano, tem vários problemas que têm que ser resolvidos. Em outubro, estamos em cima do inverno e, portanto, o nosso trabalho de preparação do inverno já começou no verão. No verão temos muitas limitações. O mês de agosto, que é um mês por exceção para intervenção em caminhos, em baletas e afins, tivemos um ano extremamente chuvoso, não nos permitiu sair e, portanto, estamos agora em setembro e no final de mandato a intervir com muito apoio da Câmara. Portanto, a Junta de Freguesia não tem capacidade financeira nem estrutural para intervir, precisa de um diálogo constante com a Câmara, perceber as suas sensibilidades e, nas oportunidades, nós vamos aproveitá-las todas e, portanto, o problema que vamos resolver é tudo o que tem impacto na vida das pessoas ligado ao inverno. Isto é o que nós podemos fazer no imediato, porque no imediato não há nenhum projeto numa junta que se consiga começar e acabar. Até porque a experiência, aquilo que me tem dito, é que não há projetos numa junta que se comecem e acabem. Portanto, nós não podemos dizer que vamos cimentar baletas e com o cimentar de uma baleta o problema resolveu-se. Não resolve. Portanto, a baleta está cimentada e a erva vai aparecer do lado esquerdo ou do lado direito a romper o alcatrão junto ao muro e, portanto, obriga a uma atenção diferente, mas sempre atenção. Portanto, problemas no imediato são os ligados ao inverno, são os ligados ao dia de finados, ao nosso cemitério tem que estar impecável, tem estado sempre impecável, mas no dia 1, dia dos finados, tem que estar ainda mais impecável e é a nossa concentração logo no dia 13 de outubro, preparar isto, estamos a 15 dias desta data.
No 12 de outubro, independentemente de ser ou não eleito, e vamos então, se calhar, fazendo a pergunta, se não fosse eleito, como é que gostava de ver Sangalhos daqui a 4 anos? O que gostaria de ver diferente? Se não fosse eleito, gostaria que o processo de crescimento, de diálogo e de manifestação pública fosse acompanhado, não fosse esquecido. Portanto, o que nós fizemos em Sangalhos foi uma revolução. Sangalhos tem uma equipa de trabalho, tem uma equipa administrativa e uma equipa de terreno, tem canais abertos com instituições importantes, Câmara e até com órgãos de governo e instituições com as quais nos relacionamos, e gostaria que isto tivesse continuidade, gostaria que a equipa não fosse desfeita, porque faz sentido em Sangalhos, porque é a segunda maior freguesia do Concelho de Anadia, faz sentido que Sangalhos tenha uma equipa de intervenção, nós não podemos estar reféns de contratos à peça, porque isso, para além de ser um processo caro e moroso em termos de contratação pública, é um processo que não resolve os problemas, e portanto, daqui a uns anos, onde é que eu queria ver Sangalhos? Não o queria ver como capital do Concelho, isso não faz sentido. Portanto, Sangalhos é uma grande freguesia, é uma freguesia que tem impacto, é uma freguesia vinhateira, é uma freguesia que tem grandes produtores de vinho, é uma freguesia que tem grandes ícones da gastronomia, e então, se formos para o desporto e para as performances culturais, temos aqui panos para mangas. Portanto, aquilo que trabalhámos foi misturar isto tudo, abanar consciências, trazer as pessoas da rua, da casa para a rua, e portanto eu gostaria que isto tivesse continuidade e que as pessoas fossem muito mais colaborantes do que assistentes, e preocupa-me o facto de em Sangalhos metade da população estar refém da sua casa e não participa, não sai, não se envolve em nada. Ativa. Não é ativa. Portanto, é uma população crítica e muitas vezes injusta, porque não é participativa, portanto desconhece completamente o que se faz, e isto não é só as pessoas que ficam em casa, muitas das que participam também criticam. A crítica é uma circunstância ótima em democracia, nós aceitamos isso tudo. Aliás, sem crítica nós não podemos melhorar, exceto quando as críticas são injustas, porque elas têm a consequência de um desconhecimento cabal, e também não há a procura para esse conhecimento existir. E, portanto, eu acho que Sangalhos tem tudo para crescer, temos lá tudo, é uma grande freguesia. Agora, é uma freguesia que precisa de muito trabalho e investimento em termos de manutenção, porque toda a gente quer uma freguesia limpa, linda, arranjada, sem lixo, mas isto não vai lá sem uma colaboração de todos, e isto é uma questão que eu coloco em cima da mesa com toda a transparência. Não podemos desejar que a Junta trate de tudo, resolva os problemas das pessoas. As pessoas não podem, no século XXI, em 2025 e 2026 e por aí fora, continuar a dizer que eu produzo o lixo que quero e quem trata é a Junta porque eu pago impostos. Isto não é aceitável. Portanto, eu acho que tem que haver bom senso, tem que haver, no fundo, alguma pedagogia por trás, uma pedagogia que nós estamos a trabalhar com os mais novos, que faz todo o sentido, preparar os cidadãos do futuro com um trabalho muito afinado junto do centro escolar, porque a gente o que vê é que os adultos não estão disponíveis para colaborar, nem para mudar paradigmas. Nós, por exemplo, ainda recentemente fazemos um trabalho que acho que faz todo o sentido, que é retirar o lixo doméstico dos caixotes do lixo, porque não é aí o sítio certo, e temos os coletores desse serviço, e a primeira coisa que as pessoas dizem é que vocês querem é controlar-nos, não é? Só porque aquilo tem um chip que abre a tampa do contentor. Portanto, as pessoas não procuram informação, não procuram, no fundo, a bondade dos projetos, o que procuram é o problema. A gente resolve o problema, mas descobre-se outros problemas. Portanto, é uma manifestação que nós aceitamos, estamos em democracia, as pessoas têm que falar, se não falam por aquilo que se faz de bom, falam por aquilo que vem de mal, e isso também nos ajuda a melhorar todos os dias. Para terminar, uma última mensagem para quem vota no dia 12 de outubro, que esperamos que seja toda a gente. Sim, é uma preocupação que tenho, aliás, recentemente falei nisso. Portanto, a preocupação que tenho é que nós temos 3.000 eleitores, só menos de metade votam, e já em 2021 há aqui uma inversão da tendência na freguesia, que são mais os que não votam do que aqueles que votam, e portanto aquilo que eu tenho a dizer é que estamos em democracia, e aquilo que é pedido no dia 12 é que toda a gente vá votar, independentemente do partido ou o que quer que seja. Acho que é uma manifestação que legitima a crítica. Nós não podemos ter em Sangalhos pessoas que não votam, porque isso não tem custo, e, portanto, depois sentem-se no direito de criticar. Portanto, eu sou apologista, e defendo isso há muito tempo, que as pessoas devem criticar quando fazem o exercício pleno da democracia, que é o voto, quando é solicitado. E, portanto, acho que as pessoas devem todas ir votar, devem
olhar bem para os programas, para as pessoas e para aquilo que se defende e devem, no fundo, avaliar, no meu caso, aquilo que fiz durante 4 anos e devem avaliar, no fundo, também os meus colegas concorrentes, porque acredito que estamos todos de boa fé e com um projeto para o bem da freguesia e das pessoas e, portanto, acima de tudo, em democracia são as pessoas que decidem e, portanto, não há outra forma, senão no dia 12 todos irem às urnas. Obrigada, Artur, pela disponibilidade. Obrigado. Mais uma vez deixar a ressalva que lamento que não nos tenhamos conseguido encontrar todos os candidatos no mesmo dia e hora, mas foi mesmo uma questão de agenda. Exatamente, foi um motivo maior que acho que é compreensível Pela para freguesia de todos. Sangalhos, neste Exatamente, exatamente. Obrigada.